Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Alves aqui para mais uma dica de Direito Administrativo para o seu concurso da ADASA. E antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva no canal do CDF Concursos, que você compartilhe esse vídeo e faça com que essa informação de qualidade chegue ao máximo de pessoas possível. Combinado? Maravilha então. Olha só, hoje nós vamos falar a respeito das hipóteses de inexigibilidade de licitação. Uma matéria que é muito comum quando estamos falando de direito administrativo, que é cobrada por todas as bancas e, em especial, pela sua banca desse concurso, tá bom? Então, vamos comigo aí falar um pouquinho a respeito deste tema e nada mais justo para começar do que nós nos debruçarmos sobre a Constituição Federal. Dá uma olhadinha aqui comigo. Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Pessoal, da nossa Carta Magna, nós vemos aqui a informação de que a licitação pública ela é a regra quando nós estamos falando a respeito da contratação de serviços ou da aquisição de bens pelo poder público, tá bom? A regra é a licitação. Mas esse mesmo dispositivo constitucional traz para a gente a informação de que, excepcionalmente, certo? Naqueles casos expressamente previstos na legislação, nós poderemos fazer o que nós chamamos de contratação direta, ou seja, aquela contratação que acontece sem a licitação pública, tá bom? Então olha aqui comigo. Quando nós estamos falando a respeito de inexigibilidade, nós estamos enquadrando aqui dentro desta exceção que é a contratação direta. Nunca se esqueça, a regra é a licitação pública, tá bom? Mas agora, excepcionalmente, nós teremos as contratações diretas, que são essas hipóteses previstas na legislação, tá bom? E quando nós estamos falando a respeito de contratação direta, nós estamos falando de dispensa de licitação e de inexigibilidade, certo? E aí é muito importante que você entenda que nós temos estas duas espécies de contratações diretas previstas na Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ou seja, essa legislação específica que a Constituição prevê lá no artigo 37, inciso 21. Tá bom? Vamos juntos aí? Então, quando nós vemos todo esse arcabouço constitucional e infraconstitucional, a gente consegue chegar a um conceito para inexigibilidade, ok? Que é o ponto que nós queremos tratar nessa dica. Então, olha comigo o conceito que eu trago. A inexigibilidade de licitação se verifica sempre que houver impossibilidade jurídica de competição, tá? E essa parte eu quero frisar para você, porque é essa característica aqui grifada que vai diferenciar a dispensa da inexigibilidade, ok? Quando estamos falando da contratação direta por inexigibilidade de licitação, se trata de uma situação em que licitar é impossível, porque nós não temos, certo, a concorrência para poder disputar aquele bem, aquele serviço que é almejado pelo poder público. E é por isso que eu sigo falando aí, olha comigo. A competição parte do pressuposto lógico da existência de uma pluralidade de ofertantes do bem ou serviço. E é exatamente por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos aqui a inexigibilidade de licitação. Exatamente porque não há essa pluralidade de ofertantes do bem ou do serviço, tá bom? Por isso que nós falamos a respeito de inexigibilidade, ou seja, passar por um procedimento licitatório, aqui neste caso, é inexigível. E aí, para que a gente entenda, a gente tem que lançar a mão do texto, efetivamente, da Lei de Licitações, da Lei 8666 de 1993. Olha aí comigo o que diz o artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Isso que nós acabamos de frisar aqui, correto? E aí ele apresenta em especial. E por que eu grifei essa expressão em especial? Porque aqui
esta expressão em especial torna claro que os incisos que vêm após o caput do artigo 25 não se trata de uma lista taxativa, ou seja, todas as hipóteses de inexigibilidade estão previstas ali dentro. Não. Quando nós estamos falando aqui, esse em especial, ele deixa claro para a gente que se trata de uma lista exemplificativa, tá? Porque o legislador, ele não quis agregar no texto legal todas as hipóteses de inexigibilidade, mas ele apresentou aquelas que são consideradas as principais e que se tornam exemplos, tá? Porque, na verdade, aqui é inexigível toda e qualquer licitação que se enquadrar na inviabilidade de competição, tá bom? Então, quando a gente parte para os incisos, e aqui eu trago eles numa forma resumida para você, tá bom? A gente se refere ao seguinte: no inciso primeiro, nós estamos falando a respeito de fornecedor exclusivo, ok? Vedada a preferência de marca. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando aqui, neste caso, de um produto, de um bem, de um serviço que só tenha um fornecedor, certo? Oficial, exclusivo, naquela região onde você está fazendo a licitação, tá bom? Então, como se trata de um único fornecedor daquele bem, daquele serviço, na região onde você vai contratar, onde você, órgão público, né, vai contratar, nós temos aqui uma hipótese de inviabilidade de competição, certo? E é por isso que o inciso 1º do artigo 25, ele traz essa hipótese expressamente, tá bom? Mas, para além disso, nós temos também o inciso 2º, que diz o seguinte: fala da contratação de serviços técnicos de natureza singular, que são os serviços que estão previstos no artigo 13 da Lei 8.666, com profissionais ou empresas de notória especialização, tá bom? Esses serviços de natureza singular, tá? Eles são especificamente aqueles serviços cujo conhecimento técnico é tão elevado e tão específico que não tem como você fazer uma disputa no mercado para ver quem vai prestar aquele serviço, tá bom? Se trata, por exemplo, de você querer contratar aí o serviço de um determinado professor de um assunto, tá? Alguém que seja conhecido naquele assunto. Se você lançar um edital, uma competição através de uma licitação pública para contratar simplesmente um professor que fale daquele assunto, pode ser que você consiga até contratar um professor, mas não vai ser um professor que detenha o conhecimento, o nível, certo, de capacitação para poder entregar aquele conteúdo para você, tá bom? É isso que nós estamos falando quando falamos de serviços técnicos, tá? Você vai ver que no artigo 13, nós temos lá uma das hipóteses, é exatamente os cursos de aperfeiçoamento. Tá? Quando você vai contratar esse palestrante, esse professor, você precisa direcionar efetivamente aquela contratação para aquele professor, para aquele instrutor que seja conhecido pelo seu conhecimento, tá bom? E é isso que fala também o inciso 2º, quando fala dessa notória especialização, tá bom? Porque ele precisa, de fato, de ter um conhecimento que seja conhecido de todos. Beleza pura? E aí a gente parte para o inciso 3º, que diz: contratação de artistas consagrados pela crítica ou pelo público. Pessoal, aqui nós estamos falando especificamente daquele caso, daquele prefeito que quer contratar ali um show para a virada do ano na sua cidade, certo? O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele pensa, não, vamos contratar aí o Lulu Santos para fazer o nosso show da virada, certo? Só que aí, se ele lançar um edital para um show da virada, possivelmente quem vai ganhar a licitação vai ser o Unidos do Forrobodó, certo? Por quê? Porque certamente vai oferecer um valor muito mais em conta para aquela contratação, certo? Então aqui nós precisamos nos atentar para esta característica essencial relacionada ao quê? À consagração pela crítica e pelo público. Nesses casos, especificamente, nós teremos uma possibilidade de se afastar a licitação, porque ela vai se tornar inexigível, certo? Se eu estou querendo contratar o Lulu Santos, não há sentido algum em contratar o Unidos do Forrobodó, ok? Então, neste caso aqui, nós temos outra hipótese de inexigibilidade, tá bom? E para que esse conhecimento fique aí guardado aí na sua mente, no seu coração, vamos rapidamente fazer uma questão da nossa banca. Vamos lá?
nossa banca querida, de 2018 para o cargo de técnico em administração e finanças, ok? Com base na Lei 8666 de 93, a famosa Lei de Licitações, assinale a alternativa que apresenta uma situação de exigibilidade de licitação. Atenção aqui que ele está buscando a alternativa em que a licitação seja exigível, tá bom? Não confunda exigibilidade com inexigibilidade. Beleza pura? Então vamos buscar aí essa alternativa que traga. Vamos começar na letra E, de baixo para cima, tá bom? Letra E, contratação de humorista reconhecido nacionalmente para animação de evento da organização. Ora, agora ficou fácil, né? Nós estamos falando aqui do enquadramento no inciso 3º do artigo 25. Vou botar aqui até aqui do lado, ó, inciso 3º, ok? Nós estamos falando daquele artista reconhecido pela mídia, tá bom? Então, não adianta você querer colocar um edital para fazer uma licitação falando, ó, queremos um humorista. A gente vai conseguir qualquer coisa que tiver no mercado, ok? Inclusive algo muito ruim. Mas se você quiser contratar especificamente um determinado artista, você vai se enquadrar no artigo 25, inciso 3º, tá bom? Então aqui temos uma hipótese de inexigibilidade, portanto, não é a alternativa da nossa questão, ok? Letra D. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Ora, pessoal, estamos falando aqui a respeito do inciso 1º, daquela hipótese de fornecedor exclusivo. A competição aqui é inviável porque no mercado, naquela região, nós só temos um fornecedor que entregue aquele bem ou serviço, tá bom? Então aqui nós temos, de acordo com o inciso 1 do artigo 25, uma hipótese de inexigibilidade e, portanto, também não é nossa resposta. Vamos para a letra C. Contratação de banda musical de grande fama e reconhecimento para a animação da festa de Réveillon. Perfeito, pessoal. Esse foi até o exemplo que eu citei, não foi? Nós temos aqui o caso de uma determinada cidade que quer fazer o seu show da virada, certo? E que deseja levar, sei lá, a Ivete Sangalo, certo? Não serve ali qualquer outra cantora, certo? Ela tem uma fama, ela é reconhecida nacionalmente como uma artista de primeira linha, certo? De destaque. E por isso não há como ter uma competição, ok? Inviabilidade de competição, então uma hipótese de inexigibilidade. Estamos falando aí, certo? Dessa hipótese de novo do inciso 3º, tá bom? Então vemos aí, ó, inciso 3º, inexigibilidade também. Letra B. Contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Palavras-chave: serviços de natureza singular, profissionais ou empresas de notória especialização. Estamos falando aqui do inciso 2º do artigo 25, como nós bem falamos. Ok, pessoal? Então, uma hipótese de inexigibilidade também. E aí, por fim, aquela que tem que ser a nossa opção correta, certo? Que é a letra A, que apresenta aí contratação de empresa de engenharia para execução de projeto de instalação elétrica predial. Ora, pessoal, como nós estudamos aqui o artigo 25, nós não vislumbramos esta hipótese apresentada na alternativa A dentre aquelas possibilidades de inexigibilidade de licitação. Com isso, de acordo com o artigo 37, inciso 21 da Constituição, esta contratação cai na regra geral da licitação pública. E por isso, nós temos aqui a nossa alternativa correta, a possibilidade de exigibilidade de licitação. Tá bom? Bem, e essa foi a nossa dica de direito administrativo. Continue estudando para que você possa alcançar o seu objetivo. Conte conosco, tá bom? Um grande abraço.